Ó, a questão da nossa banca perguntou assim: sobre o processo administrativo regulado pela Lei 9784 de 99, 1. Não pode ter cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. 2. Sua impulsão depende sempre de atuação dos interessados, vedada impulsão de ofício. 3. Surgindo nova interpretação a respeito de determinada norma administrativa, esta pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Dos itens acima estão corretos. Bom, vamos pontuar um pouquinho essas alternativas para a gente poder responder com tranquilidade. Pessoal, a Lei 9784, lá no seu artigo 2º, ela traz um rol de princípios que a administração pública deve observar quando de um processo administrativo, tá? Então nós temos lá no artigo 2º princípios que devem ser observados, critérios que a administração pública deve observar no exercício, ou melhor, quando estiver diante de um processo administrativo. Muito bem, um dos princípios expressos previsto na Lei 9784 de 99 é o princípio da segurança jurídica. E esse princípio da segurança jurídica, inclusive tem definição dele no parágrafo único, no inciso 13 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784 de 99. Né? Esse princípio da segurança jurídica é o princípio que tem uma ideia inicial assim, bem simples, que diz que é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Vou repetir, é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação de uma norma administrativa, tá? É vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação de uma norma administrativa. Eu vou dar um exemplo aqui de um processo que eu trabalhei, que eu atuei como advogado, para que você possa compreender bem a ideia do princípio da segurança jurídica. Ó, de uma forma bem rápida, eu tive um cliente que ele era aposentado de uma autarquia há mais de 10 anos. Pois é, ele já era aposentado há mais de 10 anos dessa autarquia. Aí a administração pública, de repente, mandou uma carta para ele dizendo o seguinte: olha, você não poderia ter sido aposentado com esses proventos, né? O aposentado recebe proventos, né? Quem está na ativa recebe remuneração. Assim? Então, olha, a administração virou para ele e falou: olha, você não poderia ter sido aposentado com esses proventos, era uma média de quase R$5.000, porque só poderia ter sido aposentado com proventos nesse porte quem tivesse à época nível superior. E você não tem nível superior, você tem nível médio técnico. Então você não poderia ter sido aposentado nesse cargo. E aí ele ficou desesperado, me procurou e perguntou se a gente podia fazer alguma coisa. Eu falei: não, possível sim. Vamos entrar com uma ação na justiça. E aí, olha só, pessoal, eu entrei com a ação e utilizei 2 argumentos. O primeiro argumento que eu utilizei foi o artigo 54 da Lei 9784 de 99. E, pessoal, cá entre nós, artigo importantíssimo no concurso, né? Vou falar dele daqui a pouco aqui, você vai entender por quê. Um dos argumentos que eu utilizei, então, foi o artigo 54 da Lei 9784 de 99. Porque esse artigo 54 diz assim: que a administração pública ela tem um prazo de 5 anos para anular o ato administrativo que decorra efeitos favoráveis para o seu destinatário. Então, o que aconteceu? O meu cliente, ele tinha uma aposentadoria de R$5.000, a administração pública entendeu que ele não poderia ganhar aqueles 5.000, e aí a aposentadoria dele passou para R$2.500. Tá? Passou para 2.500. Aí vem o artigo 54 e diz: olha, o direito que a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular ato administrativo que decorra efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada má-fé. Só que meu cliente estava aposentado há mais de 10 anos. Ora, então a administração pública não poderia ter anulado aquele ato a priori. Muito bem, levei isso para o juiz não aceitou, falou que, não, doutor, esse prazo de 5 anos aí se aplica só no âmbito da administração pública, eu, Poder Judiciário, posso anular o ato a qualquer tempo, desde que o ato seja ilegal. Enfim, não foram os melhores argumentos, né? Mas deixa isso para lá. Muito bem, aí eu fui para o segundo argumento. O segundo argumento foi o princípio da segurança jurídica. E o que eu aleguei nesse princípio? Foi o seguinte: quando da aposentadoria do meu cliente, a lei dizia especialização.
Então ali falava o seguinte, olha, quem tem especialização pode se aposentar no cargo X com esse provento. O meu cliente, ele era técnico em contabilidade. E aí a administração pública aceitou o diploma dele de técnico como especialização. Entendeu que o diploma dele não era técnico comum, não era um ensino médio, segundo grau comum, era um técnico especializado. Ele era técnico em contabilidade. A lei não falava em nível superior, a lei falava em especialização. O que a autarquia fez? Depois de 10 anos, a autarquia deu uma interpretação retroativa. Falou o seguinte, não, especialização é sinônimo de nível superior. Não está escrito nível superior, está escrito especialização. O que a autarquia fez foi dar uma interpretação retroativa. Isso é vedado pelo princípio da segurança jurídica. Pessoal, o princípio da segurança jurídica é aquele princípio que exige uma estabilidade das relações jurídicas. Poxa, o meu cliente, quando ele se aposentou, ele confiou na administração pública. Ele confiou que, como técnico de contabilidade, ele poderia se aposentar naquele cargo com aquele provento. Entendeu? Então não pode a administração pública dar uma interpretação retroativa. Foi o que ela fez. Ela pegou aquela situação e aplicou em casos antigos, em casos pretéritos. Isso é vedado, pessoal. Tá bom? Princípio da segurança jurídica. Muito bem. Na Lei 9784 de 99, existe também um outro princípio chamado de princípio do impulso oficial. O que diz esse princípio do impulso oficial? Importantíssimo também, pessoal, para o nosso concurso. Esse princípio diz que o processo administrativo ele pode ser iniciado por vontade da própria administração. Ele pode ser iniciado de ofício, tá? Ele pode ser iniciado de ofício por vontade da própria administração. Perceba, pessoal, no processo judicial não é assim. O processo judicial ele só se inicia se houver, provocação da administração, do particular, do interessado. Alguém precisa entrar com uma ação na justiça para que o judiciário se manifeste sobre determinado pedido. No processo administrativo não é assim. O processo administrativo ele pode, de fato, ser iniciado por meio de provocação do interessado, mas ele pode ser iniciado também por vontade própria da administração, ou seja, de ofício. Daí princípio do impulso oficial. Tá bom? Outro princípio implícito, também previsto na Lei 9784 de 99, é o princípio da gratuidade. Tá? O processo administrativo, pessoal, ele é gratuito, diferente do processo judicial. No processo judicial, você precisa pagar as custas do processo, né? O advogado, normalmente, ele pede lá o que se chama de gratuidade de justiça. E é engraçado, por exemplo, que a depender da remuneração, melhor, da renda da pessoa que vai entrar com uma ação, ela vai ter que pagar lá o advogado e ainda vai ter que pagar as custas do processo, as custas processuais, tá bom? No processo administrativo não há custas, tá? Salvo previsão legal, mas a regra é que não há custas. Agora, você tem acesso à cópia do processo administrativo? Tem. Agora, a cópia desse processo, né, a reprodução desse processo administrativo, você deve custear. Então, se você chegar na administração pública e falar, olha, eu quero cópia do meu processo administrativo, tá? Você vai ter que pagar a xerox em razão disso. Mas o processo em si, ele é gratuito. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa primeira questão, então. Primeira opção, não pode ter cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. Perfeito. Não pode ter cobrança de despesas processuais. Princípio da gratuidade. 2. Sua impulsão depende sempre de atuação dos interessados. Não, pessoal. Princípio da oficialidade, princípio do impulso oficial. O processo pode começar por vontade da própria administração, de ofício. 3. Surgindo nova interpretação a respeito de determinada norma administrativa, esta pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Não, isto afronta o princípio da segurança jurídica. Tá bom? Considerando isso, pessoal, dos itens acima estão corretos. Me parece que é apenas um, né? A 2 está errado, porque diz que depende sempre de atuação do interessado, não. E aqui diz que pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. Muito bem, resposta à letra A. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Vamos seguir?